Hoje estamos aqui com o Paulo Renato, nosso amigo, é um consultor, mas se tornou nosso amigo. Sempre nós temos as nossas consultorias semanais, online. É um bate-papo de um momento tão agradável, de uma riqueza, tanto de conhecimento como de laços. E aí, fizemos o convite para ele vir a Goiânia. Aqui está ele, passamos o dia hoje em consultoria, teremos uma imersão amanhã, dia todo também, amanhã sábado. E nesse final de tarde, 19 horas, gravando o podcast com ele. Quem é Paulo Renato? Vou falar rapidamente para você entender de quem estou falando, mas ele depois vai se apresentar e qual é o objetivo dele aqui na Nicole Advogados. Então, Paulo Renato é um especialista do setor jurídico, cujo foco é a implementação personalizada de estratégias para escritório de advocacia e advogados na área comercial. Com uma expertise ímpar, ele é o criador do inovador método Comprove, e nós estamos comprovando isso, que oferece uma imersão profunda na organização comercial, prospecção ativa e técnicas de vendas direcionadas especialmente para o ramo da advocacia. Interessantíssimo o tema. Ele tem uma vasta bagagem de conhecimento e experiência no desenvolvimento de estratégias de prospecção, otimizando o desempenho de escritórios jurídicos e profissionais do direito. Seu método Comprove tem se destacado como uma abordagem inovadora, fornecendo insights valiosos para aprimorar as práticas comerciais no campo da advocacia. Com uma paixão evidente por catalisar os sucessos profissionais da área, Paulo Renato é uma referência incontestável quando se trata de alavancar resultados e eficiência nos negócios jurídicos. E para me acompanhar nesse bate-papo bacana, mas tenho certeza que será muito rico, Marcos, nosso colega advogado, sócio da Nicole Advogados, e também o meu colega, está na minha bancada, do meu lado direito, Rafael, também sócio da Nicole Advogados, e juntos traremos um pouquinho da experiência que nós estamos vivendo aí nesses últimos tempos. Paulo Renato, bem-vindo a Goiânia, bem-vindo a Nicole, uma alegria poder compartilhar dessa mesa contigo, e traga um pouco da sua experiência, explica para nós o que é o Comprove, fala para nós quem é o Paulo Renato, esse corintiano amigo que nós temos aí recebido de você grandes oportunidades de trabalho. É isso aí, bom, primeiro obrigado pelo convite, para mim é uma honra, mas acima de tudo, estar entre amigos eu acho que é o primeiro ganho que a gente tem, né? Não existe nenhuma relação comercial sem antes ter empatia, né? O que os técnicos chamam de rapport. E essa apresentação ficou tão boa que depois você me manda uma cópia dela, que eu quero me apresentar assim também, né? É tudo verdade, acredito que tudo seja, mas ficou excelente essa apresentação. Método da equipe, né? Mérito da equipe. Não é meu. Mas é uma equipe. Eu sou só um leitor aqui. É uma equipe de excelência, né? Corintiano, paulistano, né? Que nasci na capital. E eu acho que o importante de tudo é entender que a gente trata um escritório de advocacia como uma empresa. Como qualquer empresa organizada deveria ser tratada, né? Não colocar a advocacia, ou mesmo todo o setor jurídico, num palco, né? Como se estivesse em cima lá de um pedestal, né? Esperando para que os clientes venham. Essa é uma visão antiga da advocacia. Então, o que eu trago hoje, e que a gente está fazendo juntos, inclusive, é montar processos, criar objetivos, repetir processos que estão dando certo através de medições. Ou seja, na verdade, eu não estou inventando nenhuma roda, né? Como é que chamam as medições? OKRs, ou OKRs, né? Objectives and Key Results. Estou até sonhando com essas OKRs. Tem umas nomenclaturas em inglês, assim, né? Alguns sonham, outros têm pesadelo. Mas é assim que a gente vai aprimorando ainda mais, né, a excelência do trabalho que vocês já têm aí dentro do setor jurídico. Eu sozinho não daria conta de dar seguimento a essa consultoria. Jamais. Né? O apoio dos meus colegas, dos sócios, fundamental, porque de fato nos tira da zona de conforto. Nos coloca para medir os nossos trabalhos, o nosso resultado. Isso, às vezes, medir financeiramente é uma coisa. Agora, medir de fato quanto eu estou produzindo, quanto cada um da equipe está produzindo. Aí você começa a identificar que podemos produzir mais ou podemos melhorar a produção a partir das medidas dos índices das OKRs. Bacana. E o Marcos é também um especialista nosso aqui, né? Da equipe, o Marcos esse entusiasta, ele é responsável por isso também, e ele sempre trouxe para nós essa ideia
de organização, de comercial, de pós-venda, né? E nós imaginávamos pós-venda dentro do escritório de advocacia. Tem, é perfeito. Marcão, o que você traz para nós também aí nesse início? Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui os ouvintes. Para mim também é um prazer, Paulo Renato, estar participando aqui de uma mesa presencial com você, que é um consultor assim ímpar. Não só na parte de conhecimento específico aí da área comercial, mas também de compreensão da nossa rotina diária, das dificuldades que nós enfrentamos aqui para poder implementar um procedimento. Nossas dores. Das dores. Porque essa organização voltada para uma visão comercial, de tratar um escritório efetivamente como uma empresa, nós não aprendemos na faculdade e nem no dia a dia da advocacia. Então é uma visão extremamente importante. E tem sido desafiador, mas também gratificante participar dessa consultoria com você, Paulo Renato, porque cada encontro nós despertamos aqui para um aspecto diferente de como que nós podemos melhorar a prestação de serviço para o cliente que confia o seu problema aqui ao nosso escritório. Então, é uma satisfação imensa. Essa vontade de aprender, ela só vai aumentando a cada dia, a cada encontro, a cada novo encontro. Hoje nós já tivemos aqui praticamente o dia inteiro aqui juntos e de conversa, e eu posso dizer que vários insights aqui me passaram pela cabeça o tempo todo conversando a respeito disso, né? Vários insights, né? E como isso também é gostoso. Muito. Então, para mim, é uma satisfação tremenda. E a gente segue nessa missão aqui de prestar o melhor serviço para o nosso cliente. Exatamente. E fazendo uso de ferramentas que antes nós não tínhamos conhecimento de como aplicar na prática. Tem uma matriz de Eisenhower, tem uma análise SWOT para você tomar uma decisão. Para você se organizar, nós temos ali o 5W, 2H. Então, assim, são várias ferramentas que nós vamos aprendendo aí no dia a dia. E, com certeza, é um desafio, viu, Paulo? Não é fácil. Mas é um desafio bom, gostoso, como Com você certeza. falou, né? Não, e tem sido prazeroso mesmo, né? Cada encontro, né? Com toda aquela tranquilidade que a gente tem tocado a consultoria também, que nós já tivemos algumas consultorias. Essas consultorias, às vezes, elas... você evita de entrar numa reunião, porque sabe que vai sair de lá com demandas, com tarefinhas, né? E a gente sai de lá com vontade de fazer as tarefas, porque a gente vê o resultado prático. E é um resultado no dia a dia com o nosso cliente. Qual é o objetivo do escritório? Atender um cliente, a prestar o serviço pelo qual nós nos dispomos. Então, quando a gente consegue prestar esse serviço melhor, a gente recebe o feedback do cliente, vê a equipe pensando em organização, procedimentos, desde a entrada do cliente pela porta, que a secretária tem um determinado procedimento de atendimento até chegar aos sócios, o jurídico. Então, isso é bacana demais. E também é a mesma experiência que nós temos vivido aqui. O Rafael vai trazer um pouquinho também dessa percepção dele. E cada um tem uma visão desse mundo aí, né? Então, Rafael, traga para nós também qual que é essa expectativa, que nós tínhamos uma expectativa, o que você tem vivido também nessa experiência. Eu cumprimento aqui os nossos amigos que estão nos assistindo. É uma satisfação imensa estarmos aqui nesse momento junto com vocês. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, seja em que horário for que você esteja assistindo. Satisfação imensa para mim estar aqui com o Dr. Nicole, esse grande exemplo que nós temos aí nessa lida jurídica, que não é fácil, que é extremamente competitiva, né? Dr. Marcos também, que é um baita professor que eu tenho. São duas pessoas que eu posso chamar de amigos e tenho uma satisfação imensa poder estar todos os dias trabalhando com vocês nesse espírito de família. Paulo, um professor sensacional que conhecemos de algum modo e trouxe para nós aqui uma explosão de conhecimento, de técnicas de gestão da nossa atividade, de gestão da nossa produtividade, de medição do resultado que nós entregamos para os nossos clientes. Então, assim, tem sido uma experiência sensacional, uma experiência fundamental de algo que não se aprende nas faculdades de Direito, né? Algo que
pensou que pode ser aplicado para a vida, independente ali da sua, da sua atuação profissional, né? Nós temos aqui alguns conceitos que estamos aprendendo com o Paulo Renato, que transcendem essa questão profissional. E é uma satisfação imensa. Seja bem-vindo, Paulo. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E já vou dizendo aqui para os nossos amigos que eu sou o menor dos apóstolos. Aqui eu quero ouvir e aprender. Aqui são grandes professores. Eu também. Tá. Gestão é desafio, né? Paulo, qual é a sua formação? Você fez direito também, não, né? Eu fiz direito. Fez direito. Eu fiz direito, não sou advogado. Nessa época já estava empolgado, porque eu trabalhei desde bastante jovem, né? Trabalho desde os 14 anos. E, claro, a gente começa a carreira naqueles empregos, né? A gente chama de subempregos, né? Então, trabalhei numa mercearia, depois fui trabalhar em loja de conveniência, de posto de gasolina, livraria, até que um amigo falou assim, olha, você está fazendo um horário aí ingrato, saindo de casa 4 da manhã, pegando 2 ônibus, São Paulo, sabe como é? Já era assim, né? Muitos anos já é assim o trânsito. Para entrar na livraria lá Selva, do aeroporto de Congonhas, 5 da manhã, trabalhar meio período, depois ir para a escola, depois ir treinar, né? Nessa época eu fui jogador de handebol também, meu currículo maluco, né? Enfim, e aí um amigo falou, olha, tem uma empresa, uma multinacional que acabou de chegar aqui no Brasil, por que você não vem para cá? Eles estão precisando de atendente, de telemarketing, etc. Eu fui para essa multinacional e lá começou o meu aprendizado comercial. Como atendente de telemarketing. Como atendente de telemarketing. Né? Onde eu não tinha, naquela ocasião, eu não ia vender nada via telemarketing, mas eu tinha que esclarecer dúvidas a respeito de um novo negócio que estava chegando no Brasil. O Marcos teve uma experiência semelhante. Sim. Mas a também? gente chega lá. Também foi. Legal. E aí, olha que legal, né? Olha que sinergia em relação ao nosso tema de hoje. Eu nem estava lembrando mais disso, né? Você que me puxou pela memória, Rafael. O que é o atendente de telemarketing? Ele fazia o atendimento, né? A redundância aqui, com perdão da redundância, mas é isso. Então, o meu papel ali era atender bem e esclarecer dúvidas a respeito de um novo negócio que estava chegando no Brasil naquela época. E ali foi o meu primeiro contato comercial, tirando o comercial do próprio comércio, ali atendendo no balcão ali, né? Na mercearia que eu trabalhava, entre outros empregos. Mas foi minha primeira experiência dentro de uma empresa estruturada e que tinha processos e que tinha aula sobre como eu deveria me comportar, né? O que eu deveria entender, aprender e repetir depois que o movimento tivesse excelência. Então, vejam como é uma analogia muito tranquila de se fazer em relação ao esporte, a várias outras áreas, né? O que é um bom esportista? É aquele que faz um movimento, entende, aprende e depois repete com excelência aquele movimento. Um advogado, né, que tem movimentos constantes ali dentro de uma audiência, dentro de preparar uma ação. Então, é a vida, né? Atender bem é a gente entender a outra pessoa, ter técnica, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, mas depois que aprende, repetir o certo. Então, a Nicole trouxe uma palavra que é medir, né? Para que a gente mede? A medição é um diagnóstico. A medição não é necessariamente só um número. O que você faz quando você vai ao médico? O médico não fala, né? Quando você chega, fala assim, tudo bem, Rafael, antes de mais nada, eu quero te dizer que eu tenho remédio para dor de cabeça, dor de estômago e dor no pé. Não, o médico pergunta, tudo bem, Rafael, me conta... Quais são as suas dores? Me conta o que você tem. É isso que a gente tem que fazer. É muito simples atender bem ao cliente. É perguntar. É ouvir mais do que falar. Muita gente fala de venda, que o vendedor é aquele que fala. É nada. O bom vendedor é aquele que ouve. O bom advogado é aquele que ouve. Por que vocês são? Vocês são atendentes, né? Vocês são atendentes do jurídico. O que é venda para um escritório de advocacia? É não vender. Olha que maluco isso, né? A gente tem e aí as especificidades do setor jurídico, a gente sabe que tem várias questões éticas importantes que devem ser seguidas, que o próprio Código de Ética rege. Então, eu não acho que a gente deva fugir da venda, pelo menos nessa palavra mais a primária do conceito de venda que todo mundo tem dentro do escritório de advocacia. Mas é fazer uma venda, entre aspas, entendo esse aspas, sem vender. Exatamente como eu falei anteriormente, diagnosticando.
Então, a melhor maneira de vender é não vender. Quando a gente oferece alguma coisa, pode explodir para outros setores. Quando eu falo assim, olha, eu tenho aqui algo, um tênis para te vender, eu nem sei se você precisa de um tênis. Então, e assim, o que eu vejo é que a grande maioria dos setores tem feito esse movimento ainda antiquado, né? Compre, compre, compre. Não, faz o diagnóstico primeiro. Se coloca no lugar do cliente. Entenda quem é o perfil desse cliente, porque cada cliente tem um perfil diferente. Então, possivelmente, você vai fazer uma abordagem diferente. Então, tudo isso que eu trago são estudos, mas que depois que a gente entende esses estudos, o que a gente tem que fazer? Processo. Repetir o movimento, como eu falei. É como aprender uma coreografia, é como aprender uma dança, né? Primeiro entende o movimento isolado, e depois repete esse movimento e meça para ver se está tendo resultado. Então, não tem essa tríade, ela se fecha de uma maneira muito simples, né? Não é tão simples assim, porque cada escritório de advocacia tem sua área de atuação, cada escritório de advocacia que eu atendo tem sua região, tem questões culturais locais. Então, eu entendo que tem que ser um modelo personalizado. E por isso que a gente tem conduzido com tanta excelência, né, dessa maneira. E essa excelência não é minha, é a excelência do nosso time, né? Do time do Nicole Advogados, aprendendo e ensinando, porque eu acho que ensinar e aprender são artes que se fundem. Então, para mim, também é um grande aprendizado estar com vocês, né, nesse processo. Bacana. E tem um aspecto que é interessante que eu, particularmente, tenho aprendido muito com você nessa trajetória que já temos traçado juntos aí, dessa troca de experiências profissionais, né? A questão de você ter uma consciência mais plena, mais clara da necessidade do trabalho de uma equipe, né? Ser observado de começo até o fim. E você tendo ali a plena consciência da importância de cada núcleo, de cada área, de cada setor, daquele time, né? A gente faz aqui até analogia ao time de futebol. É isso. Né? A gente faz analogia a uma orquestra que tenha, né, vários músicos tocando de forma simultânea. As funções todas né? definidas. Eventualmente, algum músico para de tocar, você sente falta daquele instrumento, você percebe no conjunto da obra qual que é a importância dele. E a gente precisa ter essa noção muito clara para a gente passar para a nossa equipe, para a gente entender esse papel fundamental de todo mundo, desde a pessoa que serve um cafezinho até o CEO de uma empresa, né? Isso vai muito além da atividade jurídica propriamente dita, né? Isso é sensacional. Tem sido uma experiência muito aberta a cabeça, né? É quase uma sessão de psicologia pessoa jurídica, né? Uma sessão de psicologia da empresa. Porque o que eu proponho é que a gente olhe para dentro da gente mesmo. Vocês já são um escritório de excelência. Vocês já conduziam processos extremamente positivos, não só para vocês, mas também para os clientes, para os fornecedores, né? A relação que vocês já tinham já era uma relação de excelência. Então, quando a gente propõe olhar para dentro dessa relação de excelência e melhorar ainda mais, deixar mais organizado e dar mais consciência a essa engrenagem, né? Porque basicamente é isso, todos nós somos peças de uma engrenagem, independente do tamanho dessa peça, independente do movimento que ela faça, se a gente para a engrenagem inteira. Exatamente. Então, os processos, né? A gente está numa visão mais filosófica, menos cartesiana, talvez seja até mais interessante, né? Para essa hora do trabalho aqui. Mas os processos, eles são isso. Olha, vamos pegar esse núcleo e vamos fazer eles terem ainda mais consciência da importância deles. Vamos propor para que eles digam resultados esperados, que eles esperam obter. E vamos medir. Não como uma meta, daquela meta do vendedor. Se você não bater meta, você não ganha. Disso. Nunca. Mas a pessoa entender que ela produzindo um movimento regular, repito, né, ela vai fazer com que toda a engrenagem ande de uma forma mais fluida também. Paulo, e aquele senso de propósito, né? De pertencimento. Porque o escritório ele sempre rodou, todos esses anos. Sempre teve ali o início do atendimento ao cliente, até a entrega do resultado.
ao cliente. Sempre rodou. Mas essa percepção das atividades ali como uma engrenagem, né? Dos integrantes como parte de um time, você definir um objetivo geral, todo mundo entender qual que é o papel que cada um tem em cada etapa, de perceber a importância, isso é transformador, porque vira uma chave. E é muito interessante, porque cada dia que nós vamos aplicando aqui algumas técnicas que nós estamos vendo, vai virando uma chave, outra chave, outra chave, e é gratificante. Eu estou entusiasmado com essa etapa, porque nós viemos aqui para essa sede presencial em novembro de 22. Estamos em agosto de 23. E de um mês para o outro é uma mudança muito grande. A nível de gestão, a nível de consciência, de equipe. E estou ansioso para chegar 2024, 2025. Eu acho que nós vamos olhar para trás assim e perceber, nossa, essa consultoria aqui ela foi um divisor de águas. Né? No desafio, né? É bem isso, né? E assim, a gente começou, né? Hoje nós almoçamos juntos, o Paulo Renato experimentou o risoto do Cerrado. Fantástico. Excelente. Do Piquiras, né? Ele comentou, quero comer algo da terra. Falei, é o nosso piqui. É o piqui, né? Aquele prato é muito fantástico. Até gente que mora aqui, que nunca comeu risoto cerrado e nunca comeu piqui, gostou, né? Tem alguém... Sou suspeito para falar. Comeu tudo, que pôs, comeu, né? Mas a gente batendo um papo hoje na mesa do restaurante, falando sobre isso, falando da nossa expectativa, do que a gente tem vivido. Tem 3, 4 meses, não tem ao certo. E... nós começamos com uma ideia do trabalho, nós tínhamos um objetivo, buscamos, recebemos ali o tratamento, o que pode ser feito, um diagnóstico seu, você nos apresentou, começamos a primeira reunião, aí no meio da reunião percebemos que era uma pegada diferente do que nós havíamos pensado, e aí nessa jornada que nós estamos tendo, nós fomos incluindo mais colegas nessa experiência, né? E até que chegou a oportunidade de todos estarem presentes. Então, amanhã, sábado, nós estaremos com toda a equipe, 25 pessoas, 26, inclusive, um novo colega advogado que irá começar na segunda-feira, vai participar já neste sábado da imersão, né? Ele vai chegar talvez um pouco ali, não conhece nem a equipe ainda, mas eu tenho certeza que ele vai ser acolhido, como o escritório sempre faz, acolhe muito bem, a equipe muito unida, e ele vai ter essa percepção. E é uma percepção de gestão que hoje os escritórios, né, hoje o mercado tem cobrado. E tem cobrado não somente do grande escritório. Primeiro, nós não somos grandes, nós temos uma equipe pequena, de 25 pessoas, nós temos escritórios muito maiores em Goiânia. Mas talvez escritórios com maior número de colaboradores, de equipe, de sócios, que não têm uma gestão talvez tão delineada, tão definida. E é aí o nosso ponto. A nossa dor é gestão. Nós somos 3 apaixonados por gestão. Nós sempre buscamos uma gestão. Sempre. Quando éramos nós 3, depois 4, depois 5, e sempre tivemos protocolo e procedimentos. Como atender o cliente, de que forma. Talvez de uma forma mais simples, mais rudimentar, mas nós sempre buscamos esse atendimento. E hoje a gente pensa num cliente, às vezes, é uma experiência dele, de servir uma água, um café, o cheiro do escritório. Então, a gente tá buscando algumas experiências de outras empresas aqui para dentro, né? Então, amanhã, essa expectativa de toda a equipe é justamente isso. O que nós vamos viver amanhã? Então, dá aqui um spoiler bem rapidinho, né? O que seria? Aliás, rapidinho não, bem pequenininho. Ok, não vou antecipar o treinamento com certeza, aqui, né? Com certeza. E também falando o que é o método Comprove. Legal, então vou de trás para frente, vou explicar o que é o método Comprove, né? O método Comprove, ele é uma implementação de processos que passam por 3 movimentos. Comprove, né? Um acrônimo, de comercial, ou seja, o primeiro movimento é a gente criar uma agenda comercial com definição de objetivos numéricos, objetivos processuais, montar os times, organizar melhor quem é goleiro vai para o gol, quem é atacante vai para o ataque, né? E
criar também um movimento regular de uma agenda comercial que acompanhe resultados. Esse é o nosso primeiro objetivo do módulo comercial. Depois a gente vai para o PRO, do Compro, né? O PRO é prospecção. Só que a prospecção, ao contrário de que muita gente entende, fala, prospecção é vender. Tem escritórios que me falam numa primeira abordagem, falam, não, mas eu sou advogado, não posso vender. Realmente, você não pode vender dessa maneira baixo nível, né? Da venda, ou de oferecer o serviço, mercantilizar a advocacia. Isso jamais, né, você pode fazer. Não só porque o código de ética não permite, mas porque não dá certo também. Não dá certo esse tipo de venda. Então, o que eu trago nessa prospecção, basicamente, são movimentos para convidar potenciais decisores, né, do lado de lá para uma conversa, para obter um diagnóstico, mas também para que mais pessoas validem o trabalho do Nicole Sociedade de Advogados. Né? Para que vocês tenham essa convergência, não só com o interesse de obter cliente, lucro, mas antes de ajudar. Por isso que eu falo, vender é não vender. O que eu quero, através de uma prospecção, não é uma prospecção visando o faturamento do escritório como meta primária. É uma prospecção para que vocês tenham cada vez mais contatos com pessoas que podem precisar de vocês, podem precisar da transformação que vocês trazem para essas pessoas. Exatamente. Independente se isso vai virar um negócio comercial, financeiro ou não. Né? Esse é o propósito que vocês citaram antes. A gente tem que trabalhar pelo propósito. O propósito é ajudar. Consequentemente, acontecem negócios a partir dessa força motriz de ajudar. E, por último, já que a gente convida pessoas para uma conversa, já que a gente convida cada vez mais pessoas para entender as dores e as necessidades dela, né? Aí sim eu trago o V, que é vendas, mas como eu digo sempre, vender é não vender, que basicamente vender é saber atender ao cliente. Então, o que a gente vai fazer amanhã, e já aproveitando respondendo a segunda pergunta, ou a primeira, na verdade, a gente vai aprender processos sobre como atender bem um cliente. Como a gente deve nos colocar no lugar dele, como que a gente deve pensar primeiro nele. O foco de um atendimento é o cliente, não é a gente. Não adianta a gente atender o cliente e falar assim, antes de mais nada, deixa eu te dizer, nós somos o Nicole, Sociedade de Advogados, estamos em Goiânia desde... Não, eu não quero falar sobre mim. Numa reunião de atendimento, a gente ouve 70% e fala 30%. Primeiro eu preciso entender se há convergência. Se houver convergência, eu falo, olha, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma apresentação do meu trabalho, porque eu tenho certeza que eu posso produzir uma transformação para você. Então, amanhã vai ter um passo a passo, a gente vai aprender a dançar amanhã. Eu vou fazer uma coreografia de vários passos, a gente vai aprender esses passos de forma isolada, depois vou pedir para vocês juntarem o primeiro com o segundo passo. Então, vai ser uma performance bastante prática. Eu vou dividir vocês em grupos. Agora, Nicole, vem para o Rafael, usando o primeiro movimento. E por aí a vida vai. Muito vai bacana. Ser bastante interessante e prático. Sabe o que me motiva, Paulo? É que, veja bem, pela própria natureza da atividade da advocacia, né, a gente lida com essa dimensão, por assim dizer, caritativa da nossa prestação de serviços. Então, o que o Paulo oferece para nós enquanto um consultor de atendimento a clientes? Expandir a nossa consciência técnica a respeito de como lidar com essa fase, né, da relação com o cliente, sem desumanizá-lo. Exato. Isso, para mim, é fundamental. E digo mais, não só com relação ao cliente, mas também com tudo isso que a gente tem aprendido a respeito de como lidar com a própria equipe, né? No sentido de que são pessoas e que necessitam ter uma consciência cada vez mais clara ali da sua importância, do seu papel, né? da sua vocação ali naquele ambiente, do significado daquilo que ela está fazendo. Né? Então, falávamos disso hoje mais cedo, né? Estamos numa sociedade que, infelizmente, parece que tem perdido cada vez mais
o sentido da vida, o sentido, né, das coisas. E uma pessoa que tem sentido, ela passa por dificuldades, ela passa por momentos difíceis, mas não perde a linha. Exato. Ela sabe para onde vai, ela sabe o que está fazendo, ela não se desmotiva facilmente. Ainda que ela fique triste, cansada, ela consegue jamais desanimar, né? Então, no ambiente de trabalho, com relação à nossa própria equipe, a gente conseguindo ter mais clareza nessa nossa vocação, por assim dizer, de forma individualizada, é claro que isso vai refletir num bom atendimento. É claro que isso vai refletir num trabalho, né, na entrega de um trabalho que, no nosso caso, é resolver a dor de um cliente. O cliente chega a nós com um problema, com uma angústia, e a gente assume aquele problema pra gente. E a gente tem que resolver aquilo como se fosse nosso. A gente dorme com aquele problema. Né? Então, essa ampliação da consciência técnica da nossa atividade, sem desumanizar, sem levar a nossa atividade para um meio simplesmente mercadológico, isso para mim é o que mais me motiva. É o que faz com que a gente perceba ou não comprove algo diferenciado, de fato. E olha só que legal, Rafael, a respeito disso, né? Sobre o paradoxo ali, venda e advocacia. Só para você que nos ouve, para que você entenda um ponto aqui a respeito disso. Quando que a venda na advocacia começa? Porque aí o pessoal tem uma ideia, venda. Então eu vou abordar de uma forma mercadológica para que o cliente assine o contrato e isso é uma venda. É isso mesmo, Paulo Renato? Como que é na prática? De jeito nenhum. Né? Eu vou citar aqui Brian Tracy, que é um grande guru, né, de negócios, é um americano / canadense, ele tem dupla cidadania, né? Quem está nos vendo, nos ouvindo, depois pesquise a respeito de Brian Tracy. E o Brian Tracy diz, a venda começa quando o cliente diz sim. Ou seja, muita gente pensa, olha, fechei o contrato, Nicole, vendi. Fala assim, não, agora que a venda começou. Porque aí a responsabilidade muda de mãos. Enquanto eu estou diagnosticando, e depois quando eu apresento uma proposta para uma empresa, para uma pessoa, eu estou pedindo para ela um compromisso. Assume esse compromisso comigo, assina um contrato. Quando ele diz sim, quando muitas vezes o dinheiro muda de mãos, aí a responsabilidade é minha. Então eu tenho que vender o tempo inteiro. E vender, entendam, é atender. Mais uma vez, né? Sem medo de ser redundante. Eu preciso atender com excelência o tempo inteiro aquele cliente. O tempo inteiro. Para que ele tenha sempre a plena consciência que valeu a pena ter confiado, né, no meu trabalho, no caso, no trabalho de vocês. Bacana. Que existe uma relação de custo-benefício ali. Então, a venda começa quando o cliente diz sim. Sim. Essa é uma frase do Brian Tracy. Até então, nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhuma vinculação, nenhuma relação com aquele problema do cliente. Ali estamos numa expectativa de um atendimento a ser prestado. Ele diz sim, não, eu acredito no seu potencial, que você pode me ajudar, aí a transformação tem que, de fato, iniciar, né? E às vezes as pessoas me perguntam, para quem que vocês advogam? Para quem precisa do direito. Boa, muito bom. E você disse há pouco também, né? Empresa ou uma pessoa. Então, se aqui... E nós selecionamos os nossos clientes, né? Se nós entendermos, às vezes, o meu atendimento ou dos meus sócios, dos meus colegas, se naquele atendimento eu perceber que o que busca o cliente não é passível de acionar a justiça, nós não vamos adiante. Nós falamos, olha, a nossa visão aqui de que isso não é possível. No nosso meio, Paulo, não sei se você já ouviu essa fala, que o primeiro juiz da causa é o advogado. A mesma matéria que o juiz estudou para ser juiz, eu estudei para ser advogado. Eu sei o que ele vai decidir. A lei é a mesma. A interpretação, ainda mais nesse mundo hoje de precedentes que nós estamos vivendo, essa causa já foi julgada semelhante no Supremo. Não adianta eu buscar uma demanda judicial com uma decisão contrária àquilo que o Supremo já decidiu, ou o Tribunal Regional, ou o Tribunal de Justiça. Então, eu tenho que fazer essa análise. Isso é responsabilidade do advogado. Então, quando o cliente busca aqui, dizendo, eu trabalhei
Uma pessoa física. Eu trabalhei para uma empresa, trabalhava em horas extras e não recebi por elas. Como é que eram as horas extras? Como é que era o seu trabalho? Quais são as horas prestadas? De que forma que você cumpria a sua jornada? Então, eu vou investigar. É um papel policial. De que forma que você comprova isso na justiça? Não, eu tenho um documento. Não, eu tenho testemunha. Às vezes nós ouvimos a testemunha. Não, eu quero conversar com a testemunha. É possível fazer uma videoconferência com ela? Aí eu entro em conexão com a testemunha do meu cliente, para ver se de fato ela sabe aquilo que está falando. Eu não vou deixar para levar isso na justiça. E já teve casos que nós tomamos a decisão e falamos, olha, nós não viabilizamos, nós não acreditamos que é possível viabilizar a sua ação. Então nós declinamos da busca pela nossa contratação. Nós não assumimos o seu caso. Da mesma forma, chega uma empresa aqui e fala, eu tenho um empregado que entrou com uma ação dizendo que trabalha em horas extras, mas ele não trabalhava em horas extras. Está aqui os meus cartões de ponto. Vamos fazer a defesa do meu cliente. Então, é interessante isso também, porque nós estamos atendendo a quem nos busca. Exatamente. Não é uma categoria. Exatamente. Não é um nicho de mercado. Não é uma classe. Não é uma classe. Não é o rico, não é o pobre, não é... Não vou dizer nem o rico pobre, Exato. me perdoe essa palavra, mas não é quem tem dinheiro e quem não tem, e tem menos. Perfeito. Não, você tem direito. Hoje, um pouquinho antes, no intervalo nosso aqui, um cliente me mandou uma mensagem dizendo que ele foi cobrado 2 vezes pela empresa. Falei, qual foi o prejuízo que você teve com isso? Ele não me respondeu. Mas ele está me cobrando devidamente. Não, eu também acho que é indevido. Mas qual é o prejuízo que você teve com essa cobrança? Te gerou algum dano moral? Não. Então, diga que você já pagou o boleto, encaminhe o boleto para ele. Não tem que buscar justiça por isso. É a mercantilização, você fala tanto, mercantilizar. Mercantilizar é querer o que não é seu. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Ele A qualquer custo. Ele já pensou no dano moral. Não, aqui não tem dano moral. Não. É um equívoco a cobrança, é um banco gigantesco. Fez uma cobrança lá indevida porque já pagou a boleta. Comprove o pagamento, encerre isso. Não, tudo bem, doutor, muito obrigado. Nicole, por outro lado, nós já atendemos aqui um senhor de idade, em situação semelhante, que recebeu uma cobrança dessa, mas isso era um valor para ele, assim, o nome dele estava envolvido na situação. Aquilo ali foi uma afronta para a honra dele. Então ele se sentiu violado com isso. Então é um aspecto diferente. Injustiçado. Então, para esse cliente aqui, para esse cliente, essa cobrança indevida do banco gerou um abalo. Então não é Todo caso semelhante. todo caso semelhante. Exatamente. Cada caso tem uma peculiaridade, né? Com certeza. E aí o papel nosso de advogado. É por isso que eu falo, nós não advogamos para A ou para B. Quem busca o nosso serviço, quem confia no nosso trabalho, é a busca do direito que nós queremos entregar. Em prol da justiça. Em prol da justiça. prol da Exatamente. justiça. Eu escrevi sobre isso esses dias. Porque o direito do trabalho é a nossa área de especialidade. De nós 3 aqui. E nós diariamente nós lutamos contra uma série de mitos relacionados ao direito do trabalho em si, né? A importância do direito do trabalho, se é uma pauta que foi tomada por ideologias ou não, a gente lida com isso todos os dias. E estamos aí desfazendo mitos que aparecem para todos os lados. Porque nessa sociedade que está cada vez mais politizada, né, a gente percebe que eventualmente alguns argumentos sempre aparecem no sentido de que poxa, a justiça do trabalho ela protege o trabalhador, então se você é um empregador, você está ferrado. Então sempre costuma ter esse tipo de situação. Visão. Exato. Rasa, Costuma ter né? também, por outro lado, Empregados. a questão dos empregados que eventualmente acham mesmo que vão pedir qualquer coisa ali. Pede 1 milhão que você ganha 100, né? Pronto, Aqueles falam- e vai dar certo. Não, e Aquela empregado, coisa da causa ganha. A causa, isso aqui, doutor, isso aqui é causa ganha. não existe. Isso não existe existe. isso, não existe. E a gente, de fato, a gente não lida com classes, a gente não está defendendo ideologias, nós não somos propagandistas, a gente defende o direito de pessoas. A justiça. Exatamente. As pessoas acham que tem que entrar, a gente tem que voltar sempre para essa palavra, a justiça.
Exato. Né? Não no âmbito jurídico, mas acho que justiça é um dos valores que, quando ele é corrompido, é o que mais gera uma revolta. Exato. Seja o que for, seja uma pilha que você comprou e ela não tinha duração que ela estava prevista, um videocassete que você comprou quebrado de tal marca. Né? Você se sentir injustiçado é um dos sentimentos mais revoltantes que tem. Você se sente acuado, sem saber o que fazer. E vocês têm um ofício tão lindo que é propagar essa justiça. Né? Então, o que vocês estão me contando aqui? A respeito do propósito de vocês. Né? E de coração aberto. Ao contrário de outras empresas, muitos escritórios de advocacia, tem de todo tipo, né? Não tenho receio nenhum de falar, que às vezes visa só o lucro. Eu quero ter mais cliente. Custe o que custar. Duela a quem duela, né? Como se diz em espanhol. Doa a quem doer. Então, assim, só para eu organizar esse raciocínio. Primeiro ponto que vocês têm, que é excelente e que é a consequência desse sucesso de vocês, o sucesso é consequência disso, vocês trabalham pelo propósito de propagar a justiça. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, já que é assim, se a gente tiver processos organizados para que a gente possa atender, conhecer mais pessoas e empresas que precisam desse propósito tão lindo que vocês trazem, muito melhor. Então vamos organizar essa casa. Né? Não que não seja organizado, vocês sempre foram muito organizados, mas vamos organizar ainda mais para que a gente possa propagar mais justiça, fazer mais o bem. Esse é o seu resumo dessa ópera toda. Vocês são ferramentas para propagar o bem dentro desse propósito. Exatamente. Então, vamos ecoar isso para cada vez mais pessoas, e aí por isso que os processos comerciais existem, por isso que a gente quer, né, organizar, medir, para que esse propósito ele seja difundido da maneira mais ampla possível. É isso. Bora? Bora? Bacana. Quanto tempo? 30 minutos? 50 minutos? Ó, Olha que bênção. passa, é bom demais. Passa voando quando é gostoso. Falar sobre gestão é algo que nos motiva todos os dias. Né? Nós estamos aqui pela gestão. Gestão dos nossos processos, do nosso escritório, das dos nossos pessoas. clientes, das pessoas. Né? Cuide das pessoas e você vai ter bons processos. Exatamente. Sabe de quem que é essa frase? É minha, acabei de inventar. Não é nada demais também, vai. Bacana. Eu gosto de uma de Ernest Hemingway. Aquele diálogo, né? Que, tá muito famoso esse diálogo aí. Lá na trincheira, alguém pergunta para ele, né? Quem estará com você nas trincheiras? Uhum. Aí o outro pergunta, mas isso importa? E ele diz, mais do que a própria guerra. É isso aí. Sem som de dúvida. São as pessoas. São as né? pessoas. Empresas também são feitas de pessoas, né? Completamente, né? Exato, Completamente. Igual eu falo que casa abandonada, ela começa a deteriorar, né? Cai, fica feia, cai parede. Então, a mesma coisa essa empresa. Eu falo, se nós não estivermos aqui unidos, juntos, essa casa deteriora. Esse nosso espaço da Nicole Advogados deteriora. Sem dúvida. Ela não é feita só por mim, pelos meus colegas, pelos sócios, não. É feita por todos. Cada um tem o seu papel definido. É fundamental o trabalho, do goleiro ao atacante. É isso aí. Nós não jogamos sozinho. Se para jogar sozinho, estava jogando tênis. Né? É um time. Isso aqui é um time. Bacana, obrigado pelo bate-papo. Foi né? excelente. Para mim é uma grande honra ser parte desse time. Me considero parte desse time. Com certeza. É só o começo. É só o começo. Vamos para o alto. Temos muito ainda. Satisfação imensa, Paulo. Obrigado. Valeu, obrigado aos pessoal. nossos ouvintes por ter ficado conosco. Né? Obrigado ao Paulo, Dr. Marcos, Dr. Rafael. Um abraço a todos. E acompanhem. Nosso propósito é sempre levar conteúdo para cada um de vocês. Bate-papo agradável, tranquilo, final de tarde, já cumprimos nosso expediente. Hoje é sexta-feira, são 7h20 da noite já. Né? Nossas famílias nos esperando e estamos aqui produzindo um conteúdo para levar um pouco para aquelas pessoas que não conhecem da nossa história, né? Do nosso conteúdo, aquilo que nós podemos oferecer. Até o próximo. Muito obrigado. Valeu. Tchau, até mais.